Não é o poder que Jesus dá aos apóstolos que os torna grandes, mas a humildade com que o exercem. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, versículos do 1 ao 6. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, as leituras deste dia nos convidam a mergulhar em um mistério profundo que atravessa toda a nossa história de salvação. É o encontro entre a fragilidade humana e a graça divina, entre o reconhecimento de nossa pobreza e a descoberta de que Deus escreve direito por linhas tortas. Esdras nos oferece uma das orações mais tocantes de toda a Sagrada Escritura. Prostrado diante do Senhor, ele clama: Elohai, Bosti, Venikhalamti, Leharim Elohai Panai Eleha. Meu Deus, estou confuso e envergonhado de levantar minha face para ti, meu Deus. O verbo hebraico bosh expressa não apenas vergonha, mas uma confusão existencial profunda, um desmoronamento interior diante da consciência do pecado. Observe que Esdras, ele não se entrega ao desespero. Ele pronuncia uma palavra que muda tudo. Mas agora é uma conjunção adversativa que opera uma verdadeira revolução teológica. Após reconhecer que nossas iniquidades se multiplicaram acima de nossa cabeça, ele descobre que o pecado não é a última palavra na vida daquele que crer. A palavra-chave que Esdras pronuncia é Hesed, graça, misericórdia, fidelidade, lealdade. Esse termo hebraico é um termo que nos apresenta algo em plenitude, indica o amor fiel de Deus que permanece constante mesmo diante de nossa infidelidade. Hesed. Como ensina o Salmo 136, porque eterna é a sua misericórdia. São Jerônimo, no texto da Vulgata, ele traduz Hesed como misericórdia, mas o doutor da igreja sabia que nenhuma palavra latina poderia capturar completamente a densidade deste amor divino que nos ergue da prostração. Esdras fala de um resto, um refúgio. Esse termo teológico fundamental indica não apenas sobrevivência física, mas a preservação da esperança mesmo nas situações mais desesperadoras. O profeta Isaías já havia anunciado: o resto voltará. É a teologia do pequeno rebanho, do grão de mostarda, da semente que morre para dar fruto. Meus irmãos e minhas irmãs, nós somos chamados, ou diria convidados, a reconhecer que este asilo no lugar santo não é apenas um refúgio físico, mas um espaço interior onde a graça pode operar sua transformação. É o que os padres do deserto chamavam de Kelion, a cela do coração, onde Deus habita e de onde irradia a sua misericórdia. O Evangelho de São Lucas nos apresenta a missão dos 12 como prolongamento desta mesma dinâmica de graça. Jesus, convocando os 12, não apenas os chama, mas ele os convoca, os chama para junto de si, criando uma comunhão que precede a missão. O verbo grego senkaleo indica uma chamada que cria unidade, que forma um corpo apostólico. Jesus lhe dá poder e autoridade.
denamin kai exousian. Mas atenção, não é o poder mundano que corrompe, mas a dinamis divina, a mesma força que ressuscitou Jesus dos mortos. Santo Agostinho ensina que não é o poder que Jesus dá aos apóstolos que os torna grandes, mas a humildade com que o exercem. A missão aqui é dupla do chamado de Jesus. Ele chama para que os apóstolos possam proclamar o reino de Deus e curar. Keresein ten basileian touteon kai iastai. Proclamar o reino de Deus e curar. O verbo kerisô não significa apenas anunciar, mas proclamar com um arauto real, com autoridade divina, um grito anunciador, e aomai, curar. E aomai é o verbo grego que indica uma cura integral, não apenas física, mas espiritual, existencial. Note, meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje está nos apresentando essa missão como uma missão de graça, de alívio, de asilo, de refúgio para a nossa vida. Não se trata de transmitir uma doutrina abstrata, mas de testemunhar a graça do Senhor, a graça que transforma situações mais dolorosas em ocasiões de salvação. O Concílio Vaticano II, no texto da Ad Gentes, nos ensina que a Igreja é missionária por sua própria natureza e que essa missão brota da missão trinitária do Filho e do Espírito Santo. As instruções de Jesus sobre a pobreza apostólica, não leveis nada para o caminho, não são apenas regras práticas, mas uma teologia da confiança, como nos ensina São Francisco de Assis na Regula Bulata. Os frades não se apropriem de nada, nem casa, nem lugar, nem coisa alguma, mas como peregrinos e forasteiros neste mundo, servindo ao Senhor em pobreza e humildade. A pobreza apostólica garante que seja a graça, e não os meios humanos, a protagonista da evangelização. São João Crisóstomo comenta: Cristo enviou os apóstolos pobres para que ficasse claro que não era pela eloquência ou pela riqueza que convertiam os corações, mas pelo poder divino. Mesmo o eventual não vos receberem, que nós vemos aqui no Evangelho, não deve turbar a confiança radical naquele que envia. O gesto de sacudir o pó dos pés não é vingança, mas libertação. É um ato profético que entrega o julgamento a Deus e libera o missionário para continuar anunciando a boa nova. Mesmo que não recebam aqueles que o Senhor chamou, isso não deve turbar a confiança radical naquele que nos envia. Hoje, como Esdras e como os 12, nós somos chamados a viver essa dupla verdade. Reconhecer humildemente nossas fragilidades, mas abrir o coração à graça que sempre opera. Nós somos enviados para impor um pensamento, para dar a alegria de experimentar uma graça que cura da tentação de nos sentirmos irremediavelmente desgraçados. E quando eu digo impor, é de apresentar essa verdade de um amor que não passa. Peçamos que o Senhor nos conceda a sabedoria de pronunciar em nossas vidas, em nossa missão, a graça. Testemunhar o amor salvador que transforma a prostração em esperança, a ferida em fonte de graça e a fragilidade em força apostólica. Uma santa e abençoada quarta-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.